Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Essa é a aula 2 do conteúdo de redes de computadores e nós daremos prosseguimento à introdução às redes de computadores. Então, bora pro vídeo. Daremos início a essa aula falando sobre os meios físicos de propagação. Então imagine que você quer enviar uma mensagem no WhatsApp para alguém. Acredite você ou não, mas a mensagem que você está enviando tem um componente físico, tem uma parte de matéria naquilo ali que você está enviando. Então, para fazer uma analogia simples, imagine que você está enviando uma mensagem no WhatsApp como se fosse uma carta. Como a carta que você entregou nos correios chega até o endereço do destinatário? Bem, é isso que nós veremos na introdução dessa aula. O meio físico de transmissão, a forma física pelo qual a informação está chegando até onde você quer que ela chegue. Uma forma prática de você transmitir bits é através do par de fios de cobre trançado, em que você vai ter ali dois fios de cobre e você vai trançar eles de modo a evitar interferências eletromagnéticas. Essa é uma forma que é amplamente utilizada, mas ela tem algumas limitações, como por exemplo, baixa velocidade de propagação e também uma atenuação de sinal à medida que o cabo aumenta. Então não espere você utilizar um par de fios de cobre trançado para propagar um sinal por exemplo, 10 km. Se você não colocar vários repetidores de sinal no meio do caminho, esse sinal não vai ser propagado, vai ter bastante interferência e a informação vai ser perdida. Um outro meio é o cabo coaxial, em que nós também temos um par de fios de cobre, mas ao invés de estarem em paralelo, eles estão concêntricos. Então você tem um par de fios de cobre com um raio maior e um interno com um raio menor. A vantagem do cabo coaxial é que além dele promover velocidades maiores, dele possibilitar velocidades de propagação maiores, ele também pode transmitir informações diferentes por um mesmo cabo, porque você pode transmitir em frequências, em comprimentos de ondas diferentes no mesmo cabo, sem que haja uma interferência entre uma informação e outra. É um tipo de cabo que é muito utilizado pelas empresas de TV a cabo. Agora nós temos a tão famosa fibra ótica, que ao invés de conduzir informação, conduzir os bits em formato de onda, conduz os bits em formatos de pulso de luz. Então por aí você já tem uma noção da velocidade absurda que os cabos de fibra ótica podem chegar, porque estão transmitindo literalmente luz, ou a velocidade da luz ou muito próximo disso. Os cabos de fibra ótica, eles também têm uma vantagem de que eles não possuem interferência eletromagnética, então você não tem aquela preocupação de ter que trançar os cabos para evitar a interferência, e eles também possuem baixíssima atenuação de sinal. Então você pode ter um cabo de fibra ótica com 50 km de extensão, sem nenhum repetidor ao longo desse cabo, que a informação muito provavelmente não vai se perder. Os bits vão ser todos passados um a um ali, sem nenhum tipo de problema. Geralmente, a imagem que vocês estão vendo aqui ao lado, que possui algumas legendas, não é 4 cores nem 16 cores, são 4 cores, 16 cores, vem de um termo em inglês, porque um cabo só de fibra ótica pode ser repartido em vários ali, que é o que o distribuidor óptico, que é instalado pelas empresas provedoras de serviço à internet, fazem, e faz esse repartimento, essa repartição de um único cabo de fibra ótica para diversas residências. Temos também os amplamente utilizados pelos clientes finais, que são os canais de rádio terrestre, que podem ser de curto alcance, como por exemplo uma tag que você coloca bem próximo ali a um sensor para você conseguir acesso a um determinado local. Os de médio alcance, como por exemplo o Wi-Fi, e os de longo alcance, como por exemplo 2G, 3G, 4G e o 5G. E por fim temos os canais de rádio por satélite, em que nós temos dois pares ou mais de transmissores receptores de micro-ondas, que são chamados de estações terrestres. Então vamos supor que você mora em uma fazenda e você compra um aparelho que é chamado de Starlink. É um aparelhozinho retangular e funciona como se fosse um roteador Wi-Fi da sua casa. Quando você envia uma mensagem no WhatsApp para alguém, o conteúdo daquela mensagem vai chegar naquele Starlink, daquele Starlink vai ser mandado até um satélite, e desse satélite vai ser mandado até o roteador de borda da empresa, e do roteador de borda da empresa tem algumas opções. Ou ele encaminha por um local que seja mais próximo de chegar a informação que você deseja passar, ou então ele vai enviar o sinal de volta para o satélite, que passa por um repetidor de sinal, vai repetir aquele sinal que chegou a ele e vai enviar em uma frequência diferente de volta a você a informação, dependendo obviamente da solicitação, da requisição que você está fazendo.
Temos dois tipos de satélites que são utilizados nesse caso, que são os satélites geoestacionários, em que eles vão ficar em órbita com a Terra. Então, como eles estão em órbita, eles estão se movimentando junto com o planeta, eles vão prover internet, vão prover acesso à rede em uma região específica. E tem os de órbita baixa, que eles estão mais próximos da Terra, portanto é menos custoso você colocar esses satélites em movimento. E esses satélites eles vão ficar se movimentando numa velocidade muito rápida e por conta disso eles não conseguem prover acesso à internet em uma região específica, já que eles vão estar se movimentando ao redor da Terra. Para contornar esse problema, as empresas simplesmente colocam muitos e muitos satélites e aí quando um satélite estiver saindo de uma região, outro satélite vai estar chegando e continuando a prover acesso à rede àquela determinada região específica. Agora vamos falar sobre comutação de pacotes. Imagine que você quer enviar um vídeo de 300 megabytes para alguém no WhatsApp. Se você for enviar o vídeo inteiro, sem você dividir aquele vídeo em pacotes, apenas quando o vídeo for enviado, que estiver na etapa final para ele ser enviado, que seria possível detectar se aquele vídeo foi enviado com algum erro ou não. Para evitar esse tipo de problema e mais alguns outros, uma informação ela é sempre dividida em pacotes. E esses pacotes, que são pequenos pedaços daquela informação que serão transmitidas, eles são enviados bit a bit. Então, imagine o roteador da sua casa. Quando você vai enviar um vídeo para alguém, vamos supor que ele dividiu esse vídeo em 10 pacotes. Ele começa a enviar os bits, que são os pequenos pedaços de informação do primeiro pacote. Ele envia, ele envia, ele envia, ele envia. E apenas quando aquele pacote inteiro chegar ao roteador é que ele vai enviar esse pacote até a pessoa que você enviou aquele vídeo, né? Pelo menos uma parte do vídeo, um pacote daquele vídeo. Obviamente nós gostaríamos que essa comunicação fosse feita de maneira instantânea, mas sabemos que na realidade não é assim. Nós temos sempre um atraso de propagação. E calcular esse atraso de propagação é bem simples. Nós dividimos o nosso vídeo, no nosso caso, em 10 pacotes. Então nós vamos ter 10 vezes a quantidade de bits de cada pacote. Vamos supor que cada pacote tenha 100 bits, por exemplo. E nós temos que dividir isso pelo tempo de propagação. E o seu tempo de transmissão seja de 1000 bits por segundo. Como nós temos 10 pacotes, cada um com 100 bits, nós vamos ter 1000 bits de informação a ser transmitida. E o nosso meio de transmissão comporta 1000 bits por segundo. Então, fazendo uma divisão, nós temos 1 segundo para ser transmitida essa nossa informação. Obviamente que esses valores que eu falei aqui são bem discrepantes da realidade. Atualmente nós trabalhamos com valores na casa de kilobits ou megabits ou até gigabits. Toda informação para ser transmitida de um host a outro, ela precisa passar por um comutador de pacotes. Então, imagine a seguinte situação: você está enviando dados ao seu roteador numa velocidade maior do que a que o seu roteador está enviando para o seu provedor de serviço de internet. É aí que nós entramos no conceito de buffer de saída ou fila de saída dos comutadores de pacotes, dos roteadores ou switches. Quando nós estamos enviando dados numa velocidade maior do que o nosso roteador está transmitindo, esses dados vão sendo armazenados no que nós chamamos de buffer de saída, em uma memória. E aí é que nós entramos em uma complicação. Essa memória, ela tem um limite. Então, caso você esteja enviando dados em uma velocidade muito rápida e você tenha outras pessoas também enviando dados ali naquela mesma rede, pode acontecer da memória do roteador, o buffer de saída, ficar cheio. E aí o que é que acontece quando fica cheio? Bem, a informação quando chegar lá, ela não vai ser armazenada, porque a memória está cheia. Então aquela informação ela vai se perder. Obviamente que hoje em dia nós temos muitos mecanismos para tentar evitar esse tipo de coisa, ou para que quando eles aconteçam, a informação possa ser retransmitida e o fluxo continuar normalmente. Mas acontece muito esse caso de às vezes você está mexendo e por um segundo ou dois ali dá um probleminha de conexão. Pode ser porque o buffer de saída do seu roteador ou do seu distribuidor óptico ele estava cheio e não conseguiu armazenar a informação que você mandou naquele momento específico. Com bilhões de dispositivos conectados atualmente à internet, você pode se pensar: se eu quero enviar uma informação daqui do Brasil para chegar nos Estados Unidos através do Wi-Fi, por exemplo, como que os roteadores fazem para saber
para onde eles devem enviar aquela informação, de modo que a minha informação chegue lá, com distâncias tão extremas. Então, façamos uma analogia simples. A informação, quando ela vai ser transmitida por um roteador, é como se fosse um motorista que quer sair de um determinado local até outro sem consultar um mapa. Então, como é que ele faz? Ele sabe primeiro onde é que ele chega até um determinado lugar. Quando ele chega naquele determinado lugar, ele pergunta para alguém: ei, onde é que fica a cidade tal? A pessoa vai dizer: bom, eu não sei onde é que fica, mas eu sei que o caminho é por ali. E aí ele vai até aquele caminho, e quando ele anda um tempo suficiente naquele caminho, ele encontra outra pessoa e pergunta a mesma coisa. E assim ele vai perguntando de lugar em lugar até ele conseguir chegar no destino final. Da mesma forma, funcionam os roteadores. Quando você vai enviar uma informação, que essa informação é quebrada em pacotes, esses pacotes contêm o que nós chamamos de endereço IP, que é o endereço do seu dispositivo. Então, quando ele chega no roteador, vai ter o endereço IP do remetente, que no caso é você, e o endereço IP do destinatário. Então, esse roteador ele vai possuir saídas diferentes e ele vai ver qual é a melhor saída para chegar naquele endereço IP. E assim a sua informação vai passando por diversos roteadores até conseguir chegar no destino final. Obviamente que estamos falando aqui de roteadores de borda, não estamos falando de roteadores de acesso residencial, estamos falando de roteadores em um nível mais alto, o nível dos servidores, dos provedores de acesso à internet. Uma alternativa à comutação de pacotes é a comutação de circuitos, que era muito utilizado antigamente pelas empresas de telefonia. Na comutação de circuitos, nós temos uma situação parecida com a reserva em um restaurante. Você não chega no restaurante e espera encontrar uma mesa vazia e senta àquela mesa. Não, você liga com antecedência, você faz uma reserva e quando você chegar, a sua mesa já estará separada. Comutação de circuitos funciona analogamente a essa situação. Quando dois hosts querem se comunicar, nós vamos separar ali os recursos exclusivamente para a conexão deles. Então não haverá interferências externas e a rede deles não será compartilhada. Isso gera alguns problemas. Vamos supor que você está em uma conversa, numa ligação de voz, por exemplo, e você passa ali 10 segundos sem falar nada. Nenhuma informação está sendo transmitida, nem por você, nem pela outra pessoa que você está conversando. 10 segundos para você pode até parecer um tempo ínfimo, mas quando nós estamos tratando aqui de velocidades absurdas como a velocidade da luz, 10 segundos é um tempo gigantesco em que muita informação poderia ter sido propagada. Então, ao invés de desperdiçar recursos com tempo ocioso em que não está sendo passado recurso, não está sendo transmitida informação através de um roteador, nós não utilizamos a comutação de circuitos e nós utilizamos a comutação de pacotes, em que nós não reservamos os recursos especificamente para a conexão de um host e outro. Nós simplesmente disponibilizamos os recursos ali para uma quantidade de hosts e as pessoas vão competir por aqueles recursos. E essa é a forma que é mais utilizada hoje em dia, que é o que nós chamamos de comutação de pacotes. Vejamos agora o seguinte caso. Você tem uma fibra ótica, um único enlace de fibra ótica que foi repartido em 4 circuitos. Como eu havia dito anteriormente, você pode repartir a fibra ótica e outros tipos de cabos também. Então você repartiu aqui em 4 circuitos e nesse caso nós temos apenas um host se conectando com o outro. Mas vamos supor que esse host aqui também quisesse se conectar com esse. Existem 2 formas de você fazer esse compartilhamento, entre aspas, dos recursos, porque na verdade é apenas um compartilhamento do cabo, que são FDM e TDM, ou Frequency Division Multiplexing, ou multiplexação por divisão de frequência, ou multiplexação por divisão de tempo. Então, como isso funciona? Na multiplexação por divisão de frequência, você vai permitir frequências diferentes passando por um mesmo cabo, de modo que os hosts consigam se conectar sem problemas. E na multiplexação por divisão de tempo, você vai pegar intervalos ali de tempos bem pequenos em que a sua mente não é capaz de perceber caso a informação pare de ser transmitida por um espaço de tempo muito pequeno. E você vai ficar alternando. Agora está transmitindo a informação dessa pessoa para essa. Agora está transmitindo a dessa pessoa para essa. Mas isso tudo feito de modo exclusivo, de modo já reservado.
Caso não fosse de modo reservado, aí nós teríamos exatamente o que acontece com a comutação de pacotes, em que os recursos eles vão se alternando. Agora está para essa pessoa, agora está para essa outra. Com milhões de provedores de serviço à internet, como nós vamos conectar todas essas pessoas, como nós vamos conectar todas as residências, de modo que nós consigamos se conectar à internet e todos passarmos informações uns aos outros. Uma solução simples de se pensar seria você conectar todos os provedores de serviço de internet uns aos outros. Mas, obviamente, essa solução não é escalável, porque se você tem N provedores de serviço à internet e você precisa conectar todos uns aos outros, você tem uma operação de complexidade aí de N ao quadrado. Então, se você tem 1 milhão de provedores de serviço à internet, multiplique 1 milhão vezes 1 milhão para você ter esse número de conexões aí que é necessária, e você vai ver que isso é totalmente inviável. Uma outra alternativa seria você ter um provedor de serviço de internet global e todos os outros provedores de serviço de internet teriam de se conectar a esse para desse modo garantir o funcionamento da rede. Obviamente, se tem um provedor de acesso global e isso é lucrativo, aconteceria a famosa competição. Se está dando lucro, com certeza aparecerão concorrentes. Obviamente que as empresas provedoras de serviço à internet em nível global não querem que os seus clientes estejam restritos apenas a se conectar com os clientes que estejam conectados à empresa deles. Eles querem que eles possam se conectar com clientes de outras empresas de provedores de serviço global de acesso à internet. E é aí que nós temos os IXPs e os Peering Links, que são uma forma de conexão entre esses diferentes provedores de serviço que estão em uma escala maior. Então nós temos aqui, por exemplo, 3 grandes provedores de acesso à internet, e com esses Peering Links eles estão se conectando diretamente sem precisar um pagar ao outro. É realmente uma troca ali de favores. E tem uma outra forma de conexão que é menos direta, que é através desses IXPs. Como a internet cresceu tanto, também surgiu a necessidade de administradores regionais, diminuindo um pouco o peso dessa escala global e melhor distribuindo isso. Com a demanda cada vez maior para transmitir um grande volume de dados, surgiram também as redes de provedores de conteúdos. Então, empresas que trabalham com transmissão de grande volume de dados de conteúdo, elas criaram ali as suas próprias redes de maneira a conseguir aumentar a velocidade dessa transmissão. Nós temos como, por exemplo, o Google com o YouTube, temos a Amazon com os serviços da AWS e entre outros temos a Twitch e muitos outros. Essa forma com que a internet está estruturada atualmente, nós chamamos de estrutura de rede 5. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e deixem um comentário aí embaixo. E continue me acompanhando para ver mais vídeos dessa playlist e aprender mais esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!